Unidade 4, Geometria e Estatística. Aula 38.1, conteúdo: medidas de tendência central, média aritmética, moda e mediana. Habilidade: conceituar e aplicar a média aritmética em situações do cotidiano. Temos então aqui que, analisando a imagem, observamos uma média aritmética. Como ela é calculada? Então temos aí 5 personagens: o Pedro, o Vitor, o Giovanni, o Carlão e o Daniel, cada um com as suas alturas, tendo então uma média. A pergunta é essa: como é que ela foi calculada? Fica essa pergunta para vocês pensarem ao longo da nossa aula de hoje. Nós vamos trazer essas informações para que vocês possam, responder ao final da nossa aula esse desafio e também o resumo para a nossa interatividade, tá bom? Muito bem, vamos começar a nossa aula. Trouxemos para vocês, então, para que a gente analise inicialmente o conceito de média aritmética simples. Vocês já ouviram falar, bem importante, bem comum no nosso dia a dia. Então, nós temos aí o conceito. Nada mais é do que uma medida de centralidade. Então, na estatística, nós temos medidas de centralidades definidas assim. A média aritmética é uma delas, temos a média aritmética ponderada, mas nesse momento da nossa aula, nós vamos analisar essa média aritmética simples. Como é que nós calculamos? Bem simples, ela vai ser o resultado da divisão entre a soma dos números de uma lista e a quantidade de números somados. Como que a gente vai perceber esse conceito de média aritmética simples? Em situações do nosso cotidiano. Então, trouxe para vocês, para que a gente perceba juntos, vamos prestar atenção. 4 alunas, Ana, Luísa, Gabriela, Rafaela, de uma escola, estudam na mesma sala de aula e ficam surpresas ao receberem suas notas de matemática. Aluna Ana, 6. Aluna Luísa, 8. Aluna Gabriela, 3. Aluna Rafaela, 7. Então temos aí uma situação bem simples, Vocês também podem aplicar para o universo de vocês, porém nós temos aí 4 personagens, 4 meninas, onde tem o resultado das suas notas de matemática. Então a gente vai analisar, sob o ponto de vista da média aritmética, da estatística, como é que esses valores dessas notas se comportam. Vamos então aqui trazer para vocês esses valores mais uma vez para a gente analisar juntos. Olha lá, acompanhe. Observe então as notas de matemática de 4 alunas do 7º ano. A Ana tirou 6, a Luísa tirou 8, a Gabriela tirou 3 e a Rafaela tirou 7. Vamos calcular então a média dessas notas, dessas 4 alunas? Muito bem, para a gente calcular então a nossa média aritmética, pelo nosso conceito, ela vai ser o resultado vamos colocar assim, Ela vai ter um símbolo, podemos colocar a média dessa forma, o símbolo matemático. Ela vai ser o somatório dos valores observados, então dos números observados. Ok, então nós temos aqui o símbolo para somatório, dividido pelo número de vezes o número de observações. Ok? Muito bem. Então, nós temos aqui uma maneira de trazer uma fórmula, digamos assim, para a média, que se aplica a qualquer situação. Então, a média aritmética simples vai ser no numerador o somatório dos números observados, dividido, ou seja, no denominador, o número de observações. Então, nós podemos perceber aqui que no caso das notas de matemática, nós temos a seguinte quantidade de observações. Olha só, nós temos 1, 2, 3, 4. 4 observações. Então, no nosso denominador, nós teríamos, então, esse valor, o número 4, ok? Então, nós vamos calcular aqui a média. Lembrando, então, que no numerador,
nós vamos ter o somatório. E no denominador, o número de observações. Número de observações nós já percebemos, são o quê? 4 notas, 4 personagens, portanto, o denominador teremos aqui 4. E no numerador? Número de observações somados. O que nós estamos observando aqui? Qual é o objeto de estudo? São as notas, né? Então, portanto, nós vamos somar cada uma delas. O 6, mais o 8, mais o 3, mais o 7, tá bom? Então, esse total vai representar o somatório dos números observados. Temos aqui, então, somando 6 mais 8 mais 3 mais 7, o valor de 24. 24 dividido por 4 resulta em 6. 6, portanto, é o valor da nossa média, ok? Então, a média que foi atribuída a essas alunas. Se a gente pensar, né, na nossa reta, olha só, se a gente traçar uma reta e colocar esses valores, o valor da média, ou seja, lembra que a gente falou que a média aritmética simples é uma medida de centralidade, né? Então, vamos colocar aqui o ponto 6. Olha só. A Ana, ela tirou quanto? Ela tirou 6. Então, ela está na média. A gente pode dizer assim. A Ana Luísa, ela tirou quanto? Tirou 8. Então, a Ana Luísa está acima da média, né? Então, a gente pode dizer assim também. A Gabriela não foi tão bem. Ela está quanto? Está abaixo da média. Então, a gente também pode dizer dessa forma. Ok? Então, vamos colocar aqui a Gabriela. A Gabriela tirou 3, então ela está abaixo da média. E a Rafaela tirou 7, também está acima da média. Então, o que a gente pode perceber? Que o resultado, de maneira geral, com a análise da média, a gente pode perceber que houve, né, um desempenho satisfatório dos alunos. Por quê? Porque a maioria das alunas se comportaram ou dentro da média ou acima da média. Tá bom? Então, é bem interessante, bem importante, não só o cálculo, mas a análise dessa medida de tendência central. Por isso, a média aritmética é uma unidade, né, uma análise, uma ferramenta bem importante da estatística, porque de maneira bem rápida, ela nos permite fazer esse tipo de análise, tá bom? Trouxe para vocês, então, aqui, calculados, né, como a gente pôde mostrar no nosso passo a passo, mas só para vocês não se esquecerem, então, que na média, nós vamos utilizar, então, no numerador, somar os valores das notas e dividir pela quantidade de notas, tá bom? E a gente vai seguir na nossa aula, trazendo mais conteúdos para vocês, né? Nós temos aqui mais situações problemas, sempre importante a gente trazer o nosso conteúdo da área da estatística para situações diversas. E nesse momento da nossa aula, nós vamos acompanhar com vocês mais sobre essas situações, englobando, então, a estatística, mais especificamente o nosso conteúdo desse primeiro momento da aula, que é a média aritmética em situações cotidianas. Então, vou convidar para vocês ficarem atentos a esse breve vídeo e depois a gente volta comentando mais um pouco sobre esse tema, tá bom? Em uma sequência de 8 jogos amistosos, o time A obteve os seguintes resultados: 4-2, 3-0, 4-2, 0-1, 2-2, 3-0, 4-4, 2-0. Qual a média de gols marcados pelo time A nesses jogos amistosos? E a média de gols sofridos? Bom, nós vimos então uma apresentação de um campeonato de futebol, onde nós temos aí o time A, e o time A mostrou alguns resultados com a partida. Então, nós vimos aí a média dos gols que eles marcaram e as médias de gols sofridas. Vamos analisar esses resultados? Olha só, acompanhe comigo. Temos aqui que em uma sequência de 8 jogos amistosos, o time A obteve os seguintes resultados: 4-2, 3-0, 4-2, 0-1, 2-2, 3-0, 4-4 e 2-0. E a pergunta, né, temos aí na verdade a pergunta que está relacionada com a média diz o seguinte: qual a média de gols marcados pelo time A nesses jogos amistosos e a média de gols sofridos?
Então, nós temos duas categorias aqui, de gols marcados e gols sofridos. Então, vamos, primeiramente, organizar essas informações para depois calcular a média, tá bom? Então, olha só, a gente tem gols aqui. Gols marcados. E vamos colocar aqui em outra cor. Gols sofridos. Muito bem. Os gols marcados foram aqui, olha, 4, 3, 4, 0, 2, 3 e 4 e 2. Então, são esses os valores que nós vamos colocar. 4 mais 3 mais 4 mais 0 mais 2 mais 3 mais 4 e mais 2. Ok? Enquanto gols sofridos, nós temos aí 2, 0, 2, 1, 2, 0, 4 e 0. Então, nós vamos colocar aqui 2 mais 0 mais 2 mais 1 mais 2 mais 0 mais 4. Ok? Então, já fizemos a identificação de cada uma dessas informações, né? Porque a pergunta aqui é os gols marcados, a média dos gols marcados e a média dos gols sofridos. O que a gente pode entender? Que no numerador, nós já colocamos as informações. Resta, portanto, colocar no denominador o quê? A quantidade de partidas, né? Então, nós temos aqui, olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, o que vai estar no nosso denominador é a quantidade de vezes que foram observados esses resultados, portanto, 8. Tanto nos gols marcados, logicamente, quanto nos gols sofridos. Então, nós também vamos aqui dividir esse resultado por quanto? Por 8. Tá bom? Então, nós vamos colocar aqui o valor de 8. Ok? Bom, aí não tem segredo, é só fazer a soma e nós vamos ter essas duas informações. Olha aqui, acompanhe então. Para gols marcados, trouxe para vocês então, olha só, vamos somar os valores e tivemos então no numerador 22 dividido por 8, a média de gols foi então de 2,75 gols. Então, a gente vai guardar esse resultado depois para que a gente possa analisar, tá bom? Então, olha aqui, 2,75, ok? Então, vamos colocar aqui, 2,75, ok? Muito bem. Vamos ver os gols sofridos? Olha lá. Gols sofridos, então, nós vamos ter uma média apresentada para vocês, também aqui no somatório, dividido por 8, tendo como resultado 1,37 gols. Então, vamos guardar essa informação e colocar aqui para vocês, 1,37 gols. Então, o que a gente pode perceber, né, com esses resultados? Olha aqui. Vamos analisar, né? Sempre importante fazer análise. A média dos gols marcados, ela foi maior do que a média dos gols sofridos. Então, significa dizer que esse time A, ele teve um resultado satisfatório, não é mesmo? Olha só, a média 2,7, né? O valor decimal aqui é maior do que 1,37. Então, nós podemos dizer aqui que 2,75 é maior do que 1,37. Portanto, né, o desempenho, o resultado desse time A teve um resultado satisfatório. Ok? Então, por quê? Baseado nos valores da média de gols marcados em relação à média de gols
sofridos, tá bom? Então, assim, de maneira bem simples, nós trouxemos para vocês uma situação onde nós podemos aplicar o conceito de média aritmética, não apenas para o cálculo, mas também para a análise desses dados estatísticos, né? Então, uma simples brincadeira, né? Uma simples partida de jogos amistosos, nós podemos trazer esses resultados de cada um desses times e fazer essa análise, né? Com os valores da média aritmética, tá bom? Encontre a média de idade entre os adolescentes que participaram de uma campanha de vacinação. Então vamos imaginar que tivemos aí um grupo, uma amostra de uma população, lembra que a gente falou? Temos aqui um universo de jovens, porém a amostra que foi analisada nessa campanha de vacinação, ela conta apenas com um grupo de jovens. E nesse caso do grupo de jovens, o que está definido aqui? O que nós vamos analisar? A idade. Então, olha aqui, 11, 13, 15 e 17 anos, né? Então, a gente quer saber a média dessas idades. Como que nós vamos fazer? Calcular a média, né? Numerador, todas as informações somadas, 11 mais 13 mais 15 e mais 17. Aqui, nesse caso, como nós temos a soma, então não precisa fazer o rol, né? Não precisa organizar ou na forma crescente ou decrescente, não tem essa necessidade porque a gente está somando, tá bom? No denominador, então, valor número 4, e aí nós temos aqui o valor para a gente dividir, 56 dividido por 4, vamos ter uma média de 14, ok? Então, 14 anos, esse é o nosso valor da média. Certo? Como nós vamos analisar? Mais uma vez, como a gente mostrou para vocês, né? Então, vamos imaginar que a gente tem aqui uma reta, ok? E a média foi o quê? 14. Então, nós temos aqui 14 anos. Porém, alguns valores estão acima e outros, logicamente, abaixo. Olha aqui, 11 e 13. Então, nós temos aqui 11 e 13 e 15 e 17 acima, né? Então, o que mostra pra gente? Mostra que a metade dos jovens do universo estão abaixo da média e a outra metade está acima da média, né? Ou seja, olha só, se o universo eram 4, né? Então, 50%, a gente pode falar assim, que 50% está abaixo e 50% está acima, tá bom? Só para a gente poder analisar esses valores, né, mostrados aqui para vocês, olha só, o nosso cálculo está aqui, então para a gente não ter dúvida, tá bom? Vamos mostrar mais uma situação para a gente finalizar aqui esse nosso momento da nossa aula. Então nós temos aqui uma outra situação problema, trazendo então valores monetários, ou melhor, o salário. Então, nós temos aqui grupos, grupo A, grupo B, grupo C, grupo D e grupo E, cada um com as suas respectivas faixas salariais. Então, nós temos aqui 5 faixas salariais divididas de acordo com a tabela, né? Então, como que a gente pode calcular essa média? Fazendo o somatório. Então, nós vamos somar cada um desses valores e vamos dividir por quanto? Se temos 5 categorias, logicamente, vamos dividir, então, portanto, por 5, tá bom? Bom, os cálculos são bem simples, né? Então, nós vamos apresentar aqui para vocês, olha lá, o somatório de 1.500, 1.200, 1.800 e 500 dividido por 5. Então, nós vamos ter aqui que 5.000 vai ser dividido por 5, logicamente, vamos ter aqui o valor de 1.000, ok? Então, 1.000 é a média salarial aqui dessa empresa. Vamos voltar na nossa tabela para a gente analisar? Sempre importante, né? Olha aqui. Então, o que a gente percebe? Que há um grupo, né, com uma média superior à média salarial e um grupo com a média salarial inferior, né? Então, nós temos aqui a média foi de R$1.000. Isso quer dizer que o grupo A é um grupo mais favorecido, né? Então, ele tem uma média salarial melhor. Então, são grupos mais favorecidos. Olha aqui, enquanto o grupo D e E é um grupo menos favorecido, né? Então, são desfavorecidos. A categoria C está dentro da faixa salarial, né? Então,
não estão nem tão felizes, nem tão tristes, mas podem ganhar mais, né? No grupo A e no grupo B, tá bom?